Shalom, Shabbat Shalom, Deus abençoe a vida de todos vocês, abençoe os meus amigos, meus irmãos em Cristo, meus amados irmãos talmudins, discípulos de Yeshua, nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Seja você cristão, católico, budista, espírita, seja muito bem o canal que o Senhor tem nos concedido aqui para falarmos da palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus ela é algo que seja maravilhoso na sua essência. Ela foi criado para despertar o interesse do coração do homem em conhecer o seu Criador. Sem a palavra seria impossível o homem encontrar sintonia ou sintonia diante do seu Criador. A Bíblia diz muito claro, né? Quando Jesus disse: não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeis para que vás, e que os vossos frutos permaneçam para todo sempre. Bem, amados, eu quero me alegrar aqui com vocês. É um canal novo que estamos abrindo. Não há aqui intuito nenhum objetivo de monetizar esse canal para ganhar dinheiro. Não quero ser famoso, não tenho interesse em ser famoso. Nosso objetivo aqui é propalar a palavra de Deus. Ok, irmãos? Trazer aqui os conhecimentos adquiridos na militância cristã, muitos anos, muito tempo, né? Pregando a palavra, estudando a palavra, e Deus colocou no meu coração o desejo de abrir um canal e poder trabalhar com a sua palavra. O que acontece? Por enquanto, irmãos, eu não estou editando, tá? Eu não estou criando um canal hollywoodiano, né? Hollywoodiano, esses canais fantásticos aí, porque eu não sei editar, né? Ainda não sei editar, mas estarei editando futuramente, estarei colocando algumas coisas no nosso canal para ficar uma coisa bacana, tá? Então, por enquanto, nós vamos fazer no ao vivo mesmo, né? Aqui, sem corte, mostrando as nossas fraquezas, as nossas falhas, se houver, mas sempre pontuado com a palavra de Deus. Bem, irmãos, como eu havia falado, nós vamos dar início aqui então, como se dará a volta de Jesus, né? Como se dará essa volta? Como é que se ocorrerá essa volta? Vou pedir só um minuto, né, da vossa atenção para me configurar aqui um pouco essa câmera. Beleza, irmãos. O que acontece? Eu estou sozinho em casa, né? Então, estou aqui tentando praticar o meu Shabat, divulgando a palavra de Deus. Shabat, né, é um período sagrado para os judeus, ou aqueles que praticam, né, ou observam, que é o meu caso, que também possui uma herança judaica por parte de pai, e que quando chegam os sábados, a gente começa já, na sexta-feira, ao pôr do sol, já começa a se preparar para o Shabat, que começa ao pôr do sol da sexta e termina ao pôr do sol do sábado, ok? Então, quando eu digo Shabbat Shalom, isso quer dizer que para mim já iniciou o Shabbat Shalom, que é o sábado com paz. Então, vamos falar como se dará a volta de Jesus. Bem, primeiro, nós precisamos em Bereshit, nós precisamos no primeiro livro da Bíblia, que você conhece como Gênesis, né? No capítulo 3, do versículo número 15, nós temos aqui a primeira profecia que fala sobre a vinda de Jesus. E o intuito aqui, irmãos, não é criar mensagens muito longas, né? Apesar de ter o hábito de sala de aula, de ter dado muita aula ali, né? Pregando nas igrejas, mas o intuito aqui é fazer vídeos de 20, 25 minutos, né? Ou aquilo que Deus nos conceder. Então, a primeira revelação que nós temos da vinda do Messias, ela está em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então nós já temos aqui a primeira profecia falada pelo próprio Elohim, pelo próprio Deus, dizendo que haveria um descendente da parte de Eva que pisaria na cabeça da serpente, que simbolizava naquele momento a
primeira instrumentação espírita do mundo, ou seja, a primeira vez que um espírito habita em um corpo e pratica a primeira sessão espírita no Éden. E usa essa serpente para falar com a mulher. Sabemos que ali não havia um espírito a não ser o próprio Lúcifer, o próprio diabo, né, que estava ali usando. E o Senhor Deus disse que um descendente daquela mulher, ele destruiria a serpente pisando em sua cabeça. Isso vai se cumprir quando lá em Colossenses 2,15, o próprio Paulo, inspirado por Deus, o apóstolo Paulo, vai dizer: e tendo despojados os principados e potestade, sobre eles triunfou jocosamente. No original do grego, koiné, essa palavra ela aparece como zumbou. Jocosamente quer dizer zumbou. Eu vou pedir só mais um minuto da atenção dos senhores, rapidamente. Meu querido, é difícil, né? Sozinho, né? Eu tô gravando e tô falando. Por isso que eu disse que seria no ao vivo, sem corte, né? Então, o que acontece? Nós temos, então, aí a profecia. E essa profecia se dará dentro de 7 dispensações que nós temos na Bíblia. Quais são as 7 dispensações? A primeira, a inocência. A segunda, a consciência. Ok? Governo humano, né? Governo humano, governo patriarcal, lei, né? Pacto abraâmico, pacto noêmico, e nós temos então a dispensação da graça. Todas essas dispensações que eu comentei aqui, ela deve seguir uma linha de 7 dispensações que ocorreram no mundo e que nós sabemos que em um determinado momento ela se cumpriu e ela terminou. Ela teve um início, ela teve um fim. Assim como o período da inocência para a consciência, a gente sabe que ela terminou e ela acabou quando o homem que pecou no Éden, que ele caiu. Então ali naquele momento o pecado entrou no mundo e o salário do pecado entrou junto. E o que é o salário do pecado? É a morte. Romanos 6,23, o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, quando a gente diz que Jesus voltará, a gente se baseia de que também o período que nós vivemos, chamado período da graça, né, a qual o próprio Paulo vai dizer em Efésios 2, no versículo 5, vós sois salvos pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é o dom de Deus. Isso quer dizer o quê? É que independentemente das minhas atitudes, das minhas ações, Deus tem prazer de salvar o homem. Deus quer salvar. Então Deus, ele enviou o seu Filho Jesus. Ele enviou porque ele amou o mundo de tal maneira, né? João 3,15 diz que ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Mas quando a gente pega a hermenêutica de interpretação da Bíblia, que é a arte da interpretação, baseando sempre nas línguas originais, mas a gente tem a nossa interpretação pessoal. Por que Deus amou o mundo? Como é que chegou esse amor? Esse amor foi quando Deus criou pactos com os homens, ao ponto de dizer para esses homens que faria da sua descendência descendências abençoadas, que foi o caso de Abraão, em Gênesis 20, quando Deus diz a sua descendência, 12, perdão, a sua descendência será abençoada, os que te abençoares será abençoado, e o que te amaldiçoares serão amaldiçoados. Então esses pactos prevalecem até os dias de hoje, como o pacto noêmico, por exemplo, quando Deus estabeleceu com o homem que jamais destruiria a terra com água, porque a água simboliza a palavra e tipologia bíblica. Então Deus deu o arco-íris. Toda vez que você vê o arco-íris, você sabe que ali é a aliança do pacto noêmico. Então nós temos aí 7 dispensações estabelecidas, e dessas 7 dispensações, todas elas tiveram início, tiveram um começo e tiveram um fim. E também acontecerá com a graça. Mas, irmão Marcelo, como é que se dará? Como é que você tem certeza que a graça vai acabar? A gente usa na Bíblia a cronologia hipoteticamente. Não podemos usar a cronologia como base científica.
Claro que toda a cronologia da Bíblia ela segue o carbono 14, estudos científicos, mas não estávamos lá, não temos uma precisão do tempo. Mas se você pegar, por exemplo, desde que Deus falou com o homem, né, com Abraão, por exemplo, até Moisés, nós temos um espaço de 518 anos. Isso quer dizer que Deus levou de Abraão até Moisés um período de 518 anos para enviar a lei. E nós, teólogos, né, entendemos que pelo homem não ter entendido a lei, Deus mandou a ele. E aí vem Santo Agostinho, nascido no século IV, Santo Agostinho de Hipona, né, o famoso Santo Agostinho. Ele diz: Deus, não tendo a quem enviar, enviou-se a si mesmo. Ok? Um minuto só, por favor. Então, meus queridos, me perdoe mais uma vez, que isso aí quando eu estiver gravando aqui com uma pessoa, não teria esse problema. Então, nós sabemos que a graça, ela também vai terminar. Assim como o período patriarcal acabou. Ele foi de Abraão até Moisés, ele levou 518 anos, segundo a cronologia, hipoteticamente, da Bíblia. E a graça? Bem, a graça, ela inicia no momento que Jesus nasce ao mundo e ela termina no momento em que a igreja passa pelo rapazo, do grego, aquele que é tomado bruscamente, aquele que é arrebatado, né? E isso acontecerá a qualquer momento. Então eu gostaria de usar aqui, irmãos, em Mateus 24, né, no capítulo de número 15, que é uma das partes de Mateus 4 que fala sobre o processo do Apocalipse que a Terra vai passar. E eu queria então entrar nesses áudios que eu estarei fazendo, né, intitular esse áudio aqui como uma primeira etapa, então, do primeiro áudio de como será a volta de Jesus, tá? Então, essa aqui é a segunda parte, perdão, porque a primeira eu já deixei, essa é a segunda parte, tá? Se houver a necessidade da terceira, vamos colocar. Então, a segunda parte, nós vamos tentar aqui dar um entendimento das principais escolas escatológicas que existem, sem puxar sardinha para quem é armeniano, calvinista, para quem é luterano, enfim, não me convém entrar nesses detalhes. Eu quero falar sobre o pré-tribulacionismo, aquele que crê que a igreja não passará pela grande tribulação. Então nós temos aqui Mateus 24:15, como estamos falando: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Abominável, desolação. O que é desolação? É algo destruído. Abominável é algo terrível, é algo, né, abominável, algo que não dá para você, não há mais recuperação, né? Monstros abomináveis, lembra? O abominável homem da neve, né? Quando a gente falava assim, a gente entendia que era o pé grande. Então, quando a gente fala abominável, é algo terrível. Desolação é algo inabitável, algo destruído. E ele está dizendo, quando vê tudo isso na Terra Santa, no lugar santo, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Bem, o profeta Daniel nasceu 400 anos antes de Jesus vir ao mundo. Ele é o profeta do século III, no final do século IV, ou entre o IV e o século V a.C. E nós sabemos que há muitas pessoas que acham que esse fato aqui aconteceu com Antíoco Epifânio, que foi um rei que trouxe a idolatria para o templo de Jerusalém, na época que os impérios, né, o Israel era dominado pelos aqueles impérios que futuramente daria a entrada para o Império Medo-Persa, onde temos Dario, né? Mas na verdade aqui, esse problema aqui ainda vai acontecer. Historicamente, para, por exemplo, os preteristas que acreditam que as histórias sobre a vinda de Jesus já aconteceu, ele não volta mais, porque a profecia ocorreu
no primeiro século, no ano 70, né, quando Tito destruiu Jerusalém. Então, a partir disso, eles acreditam que a história está se cumprindo. Nós acreditamos que a Jerusalém será assolada pelo anticristo, né? E o anticristo, ele tem uma função. Ele precisa ser o anti-messias, porém ser igual ao Messias. Ele precisa se assimilar ao Messias. E para isso ele precisa ter característica, pelo menos judaica, para que comprove que ele é o Messias. E dentre eles seria a própria aclamação com o título de Messias. E para ser Messias, ele tem que cumprir o que nós chamamos de 613 leis descritas na Torá, né? Nós temos ali a Torá, que é o Pentateuco, que conhecemos dentro da Bíblia comum, né? E nós temos a Tanakh. A Tanakh são os profetas. Então nós temos 39 livros que compõem 613 leis do Antigo Testamento que devem ser cumpridos pelo anticristo, para que ele possa dizer que é o anticristo. E qual é uma das funções do anticristo? Qual é uma das primeiras coisas que ele vai fazer? Primeiro é trabalhar durante o período da grande tribulação, que será o período da falsa paz, que é 3 anos e meio, e da desolação e destruição, a qual Daniel falou no capítulo 15 de Mateus 24. Mostrar que ele é o próprio diabo encarnado da terra. Então, uma das coisas que o anticristo ele tem que fazer é conquistar o título de Messias. E não será fácil. Porque para isso ele precisa ter a comprovação e a chancela dos rabinos em Israel, né? Ele precisa enganar Israel. E uma das coisas que a gente entende que ele vai fazer é trazer a paz entre árabes e judeus e, principalmente, conseguir a repatriação do Monte Moriá, onde está construído o Domo da Rocha, né? E ali, irmãos, no Domo da Rocha tem algo curioso. Talvez você não saiba, mas ali, segundo a tradição, né, o templo de Jerusalém, que foi destruído no 5º século, né, no ano 538 a.C. por Nabucodonosor, ali estava o templo de Salomão. Ali também foi reedificado o templo em cima dos ruínas do templo de Salomão, o templo de Zorobabel. Depois, no final do 1º século antes de Cristo, né, ali no meado do ano 37, né, quando há aquela guerra ali entre os Macabeus, né, nós temos o livro de Macabeus, dedicado à história dos Macabeus. Inclusive nós temos uma festa chamada Hanukkah no judaísmo, que fala sobre Judas Macabeus, né? O general Pompeu, né, se eu não me engano, tá, pode ter falha aqui, ele destrói Judas Macabeus, ele destrói, mata todo mundo ali, Massada, e toma o poder em Jerusalém. E ali é criado ali o que nós chamamos do terceiro templo, que na verdade é o templo em cima do templo que foi de Salomão, depois o templo de Zorobabel e agora o templo de Herodes, que é o templo que será destruído no ano 70 depois de Cristo por Tito, que foi imperador romano. Tá? E quem quiser saber um pouco dessa história, eu dou crédito aqui a Joseph Ben Matias ou Flávio Joséfo, que foi um historiador do 1º século e que narra essa história aí, ok? Vou pedir um minuto rapidamente, só um minuto. Bem, já estamos chegando no áudio de 18 minutos, né? E eu não quero aqui estender, tá, irmãos? Então aqui são aulas básicas de 25 minutos no máximo. Lembrando, irmãos, que eu tenho formação teológica, tá? E tudo que eu falar aqui, eu vou usar a Bíblia como referência, e tudo que eu falar eu vou dar crédito, ou usar a biografia, eu vou dar o crédito para aquele que criou essa biografia, tá? Quero saudar todos, né, que estão vendo esse vídeo e que vão estudar através dele, que saibam que essa visão é pré-tribulacionista. O intuito aqui não é falar sobre outras escolas que no momento não me interessa, mas que poderemos citar algumas coisas aqui sobre cada pensamento, mas é dizer como se dará a volta de Jesus. Então, Pompeu ele destrói, né, tudo aquilo, entrega o Império Romano, começa então a gestão romana. E a gente sabe que tudo isso estava prescrito, estava descrito, por quê? Porque Jesus seria morto pelos romanos.
era necessário então que os romanos tomassem posse e não os judeus tomassem posse. E eles pegam, por curiosidade, pegam a Judéia, né, onde os descendentes de Davi deveriam ser os reis, e entregam na mão de Herodes o Grande, que era um edomita. Para quem não sabe que um edomita era um descendente de Esaú, nem judeu ele era, de sangue, né, corretamente. Então Jesus nasce, infelizmente, no governo de um grande tirano que manda matar a sua própria esposa, uma princesa, uma lendária princesa, descendente de Judas Macabeus, que era Mariana, né? Enfim, não vou entrar em detalhes aqui, que é muita história. Então, o que acontece, irmãos? Então, o anticristo, a gente sabe que ele vai tentar reconstruir o muro de Jerusalém, o templo de Jerusalém, mas ele já está lá. Então, para que o anticristo vai destruir algo que já está construído? E se a gente contar, mas a reedificação do terceiro templo, bem, seja inteligente, metanoia, né, Romanos 12, culto racional, é você ser inteligente, no grego, né, raciocinar. Bem, se temos já um templo construído lá, para que o anticristo vai destruir? Né? Já está construído. Então, nosso primeiro templo, Salomão, Zorobabel, segundo templo, Herodes, terceiro templo, e agora nós temos o quarto templo que pode ser reconstruído. Mas o terceiro templo já está lá, que é o chamado Mesquita de o Domo da Rocha, né? Essa mesquita foi construída em cima das ruínas de todos esses templos aqui. Então nós podemos dizer que na verdade nós temos o quarto templo. Há então uma linha teológica que diz que o anticristo ele pode se aproveitar dessa oportunidade, já que lá eu nunca fui, dizem que há uma cadeira que aguarda a presença do Messias. Pô, mas calma aí, irmão Marcelo. Os árabes acreditam em Deus? Sim, eles acreditam em Deus e acreditam também no Messias, ok? E eles estão aguardando esse Messias. Inclusive, eles acreditam tanto na existência do Messias que eles mandaram fazer um cemitério de fronte à Porta Dourada, que diz a Bíblia que o Messias vai passar. Então você tem o Monte das Oliveiras, na frente você tem o Portão Dourado, o principal portão de Jerusalém, onde foi mandado fechar e foi feito um cemitério, porque sabemos que os árabes sabem que o Nazireu, que Cristo jamais vai passar sobre o cemitério. Bem, é a visão deles, né? Mas na verdade Cristo não vai passar por ali. Ele, na verdade, segundo a Bíblia, ele pisa com o pé no Monte das Oliveiras e ali há um estrondo, onde então aquele cemitério é aberto e aquela porta se abre com o poder da parousia, que no grego quer dizer a manifestação do Filho de Deus. E aí aqueles judeus, eles que estão sendo perseguidos, olha que eu já até adiantei, né, pelo anticristo, eles passam por ali e reconhecem Jesus como Salvador. Tá? Lembrando, irmãos, que esses judeus serão 144 mil, a qual está descrito no livro de Apocalipse, que é 12 mil de cada tribo. Tá? Isso também é hipotético. Não podemos dizer que Deus vai salvar 144 mil judeus. Mas pode ser que João tenha usado essa matemática para, naquela ocasião, da densidade demográfica. Né? A quantidade de judeus daquela época é diferente da quantidade de judeus que existe hoje no mundo. Eu, por exemplo, eu tenho 15% de sangue judeu, sangue do Oriente Médio. Fiz o exame de ancestralidade e comprovou. Imagina a quantidade de judeus que são mestiços que estão no mundo, né? Como se dará isso? Só o Messias. É por isso que os judeus não acreditam em Jesus. Porque uma das funções do anticristo também é juntar as 12 tribos de Israel. E isso não aconteceu, porque as 12 tribos se perderam. Né? Então quem é que está lá em Israel hoje? São os judeus. Mas as 12 tribos, elas estão, 10 tribos e meia estão perdidas. Né? Ali existe os judeus, existe um pouco dos levitas, mas a maioria das outras tribos se perderam, né, no século 7 a.C., na Síria. Então é muita coisa, né, irmãos? Se a gente for entrar aqui em todos os estudos, a gente se complica. Então a volta de Jesus, ela vai se dar mediante a profanação, a enganação e a construção do governo do anticristo. Tá?
a enganação dos judeus, primeiramente, talvez a reconstrução do terceiro templo no Monte Moriá. Vou pedir só um minuto da sua atenção, rapidamente. Já chegamos a 25, já vou terminar. Eu só quero fazer vídeos de 25. Na próxima vez eu vou botar o cronômetro aqui, para a gente não se perder. A construção do monte, né, onde está lá, aí a repatriação desse lugar sagrado, ok? Que está lá desde o século VI, desde a época de Saladino. Você já ouviu falar das guerras cruzadas, né? Está na mão ali dos turcos, otomanos, desse período todo, está lá na mão dos árabes. A enganação da nação, do mundo inteiro, e a implantação do chip, né? Que não sabemos como será implantado. A Bíblia cita que será na mão, mas se a gente olhar bem, já estamos chipados no cartão de crédito, já estamos chipados no celular, já estamos chipados em diversas coisas, né? E a última coisa que para mim é a pior, né? A pior coisa que vai acontecer é que ele vai criar uma economia estável no mundo, de maneira que todos possam comprar e todos possam conviver muito bem, socialmente, né? Economicamente, né? Não terá fome no mundo porque não haverá mais a necessidade do dinheiro. Entendeu? Ah, mas o euro, bem, o euro é só uma demonstração de que os países que fazem parte da Europa ali, eles conseguiram criar uma moeda que eles conseguem circular com essa moeda. Mas o anticristo vai fazer diferente, ele vai criar um meio que você não vai mais precisar comprar nem vender com a necessidade de dinheiro, mas com o chip. É como se você tivesse um código de barra no teu corpo que registrasse toda a sua compra, registrasse tudo aquilo que você for consumir. E a Bíblia diz que todos aqueles que foram implantados com esse chip já estão condenados, né? Então, assim, irmãos, é muito sério. Então, a volta de Jesus ela se dará no momento de grande catástrofe também, que antecede, talvez, a volta do anticristo, ou do período do anticristo, ou após ele, dependendo da escola que você acredita. Mas o pré-tribulacionismo acredita que essa profecia, né, essa vinda dele se dará quando houver na terra o arrebatamento da igreja. E isso nós vamos falar então na terceira parte desse vídeo. E eu quero agradecer a sua atenção. Gostaria que você divulgasse esse vídeo, se inscrevesse no nosso canal e compartilhasse essa palavra de Deus para aqueles que precisam ouvir a palavra. Bem, a Bíblia diz em Gálatas 6,6: vós que sois instruídos da palavra, reparta os vossos talentos com aquele que instrui. Essa é a minha visão. Deus abençoe. Shabbat Shalom.